Olá a todos, nesse vídeo eu vou demonstrar como ficou os resultados da conversão dos nossos planos gerados pelo software PBDL Editor na planta didática de manufatura robótica. Este trabalho ele tem o objetivo principal analisar esses dados de integração de soluções de planejamento automático em sistemas reais que vamos descrever. Então, nossa planta didática é composta por 5 estações, foram gerados 5 planos diferentes, e em cada plano uma ação a qual foram transformados em uma linguagem em CFC para que possa ser executado dentro do CLP. O primeiro plano é a estação recebimento, onde eu tenho aqui foram gerados 5 ações. A primeira ação é para que o atuador giratório saia do ponto de espera e vá para o ponto ThysStation, que seria o ponto para pegar o objeto. A segunda ação é o pacote que está na entrada, que a gente chama de magazine, no porta-objetos. O objeto que está lá no porta-objetos, agora ele vai ser puxado, vai ser levado até o ponto de coleta, que a gente chamou aqui de ThysStation. A terceira ação é onde o objeto vai ser transportado pelo atuador giratório até o próximo ponto, a próxima estação. Depois que na quarta ação, esse objeto será deixado pelo atuador giratório e vai ser deixado na próxima estação, colocado lá. E a última ação é para que esse atuador giratório que teria deixado o objeto na próxima estação se mova para o ponto de espera novamente. Esse aí é a estação recebimento. Continuando com a demonstração, agora nós temos a estação processamento, onde nós inserimos aqui no editor online o domínio da estação, o problema, e ele nos trouxe aqui um plano com também 5 ações, onde a primeira ação na estação processamento eu tenho a verificação, o objeto ele chega na estação, então ele é verificado para ver se ele atende o critério de leitura do sensor, se é uma peça vermelha, se é uma peça metálica, se é uma peça preta. Então ele é verificado e elevado para a parte seguinte da estação. E nesse momento, na segunda ação, que o objeto, depois de ser verificado, ele vai ser, através do atuador elevatório, ele vai ser elevado. A palavra raiz aqui é de elevação. Ele vai ser elevado do ponto onde o objeto está até para o módulo de medição. Então agora essa é a segunda ação, a ação de elevar o objeto até o ponto de medição. Após ser elevado ao ponto de medição, o atuador que fica no módulo de medição vai empurrar esse objeto para a próxima estação. A gente chama de Next Station, que é uma rampa que estará na próxima estação. Então, a próxima ação seria empurrar o objeto após a leitura do sensor. Então, nesse caso, move-se o atuador do módulo de medição até a próxima estação, e depois que ele é movido, a próxima ação é para que ele retorne à sua posição inicial. Então, o atuador do módulo de medição ele retorna à sua posição inicial, e logo após o retorno deste atuador, o atuador elevatório também move-se para a sua posição inicial.
Assim é concluído todas as ações da estação processamento. Na estação distribuição, também foi criado um domínio dessa estação, um problema, e foi gerado um plano onde obtivemos aqui 5 ações dentro desse plano. O plano de solução gerou 5 ações, onde a primeira ação é que o robô, né, o braço robótico, ele se movimente do ponto, né, de espera, o ponto de aguarde, para o início da estação, logo após que um objeto é recebido ou lido pelo sensor. Né? Na segunda ação, esse mesmo robô, o braço robótico, ele vai pegar, né, a função catch aqui é de pegar o pacote, né, o objeto que está lá no início da estação. Terceira ação, depois que o objeto foi pego, ele vai movimentar, né, o robô, o braço robótico vai movimentar essa peça que está no início da estação para a próxima estação. Chegando na próxima estação, a quarta ação será deixar o objeto, né, soltar o objeto no ponto da próxima estação. E quinta e última ação é para que o robô, depois que deixou o objeto, né, depois que soltou o objeto, ele vai movimentar novamente para o ponto de espera. Essa foi a quinta e última ação. Então, com isso, concluiu aqui 5 ações da estação de distribuição. A quarta estação é a estação espera. Nessa estação também foi feito o domínio, né? E também o problema, descrito o domínio, o problema onde foi gerado um plano com 2 ações. Né? Lembrando que essas ações, para que elas ocorram, existem pré-condições, né? Onde elas só vão ocorrer se essas pré-condições forem estabelecidas. Então, a primeira ação é para que a esteira, né, ela ligue, ela fique em funcionamento quando o pacote, né, o objeto, ele se encontrar no início da estação. Então, a pré-condição, né, para que essa ação ocorra, logicamente, é que o objeto tenha chegado lá no início da estação. Depois que ligado à estação, a próxima ação é para que esse objeto se mova, né, para a próxima estação. Mas esse objeto só vai se mover, obviamente, se na próxima estação, né, eu destaco essa pré-condição, é que não tenha as rampas, né, as rampas de armazenamento da próxima estação, que é a estação separação, ela só vai mover o objeto se as rampas estiverem livres, né, se as rampas de armazenagem de objetos estiverem livres, não estiverem com sua capacidade esgotada. Se estiver livre, o objeto, a ação de mover o objeto dessa estação para a próxima, ela é realizada. Então, nessa estação a gente tem 2 ações na estação espera. Na quinta e última estação, nós temos a estação separação, né? Onde nessa estação os objetos serão separados em rampas diferentes, né? Distinguidas aí por peças vermelhas, peças pretas e peças em metal. Por isso que essa estação ela gerou um número de ações bem maiores do que as outras. Nós temos aqui 11 ações que foram geradas justamente porque para cada tipo de objeto eu vou ter ações diferentes.
Então foi descrito o domínio da estação de separação, o problema da estação de separação, e aqui a gente tem um plano geral com 6 ações. Então, a primeira ação nós definimos pela parte de metal, né? Então, a parte de metal ela é movimentada do ponto, né, do início da estação até o sensor indutivo. Depois que ele é lido pelo sensor indutivo, a segunda ação é para que o atuador que separa peças de metais, né, ele vai avançar e vai empurrar, né, essa peça para a rampa, né, para o sensor que fica localizado ali na rampa. Depois que ele passar pela rampa e o sensor o ler, né, a próxima ação é que esse atuador, né, da rampa de metal ele retorne ao seu ponto inicial. Retorne e a peça de metal agora já está na sua devida rampa. A próxima ação, a quarta ação, agora para peças vermelhas. Então, a peça vermelha no início da estação, ela vai se movimentar até no sensor indutivo também. Ela vai passar pelo sensor indutivo, como não é uma peça metálica, ela vai continuar se movendo. Então, a próxima ação é que a peça vermelha continue se movendo, né? Ela pule o sensor indutivo e agora ela vai ser lida pelo sensor capacitivo. Então a peça vermelha vai ser lida por esse sensor capacitivo e a próxima ação é para que o atuador, né, da rampa de peças vermelhas, ao ser lido, né, pelo sensor, esse atuador avance para que desloque a peça vermelha para a rampa de peças vermelhas, né, onde fica armazenada as peças vermelhas. Então após essa peça descer pela rampa, ela vai ser lida pelo sensor da rampa. E agora a próxima ação é para que esse atuador de peças vermelhas retorne à sua posição inicial. E a próxima ação agora é para as peças pretas, né? Então a peça preta ela vai sair do início da estação e vai passar pelo sensor indutivo. Como ele não foi lido pelo sensor indutivo, ele pula para o próximo sensor, que é o sensor capacitivo. A peça preta também não será lida pelo sensor capacitivo e ela move até o sensor da rampa, né? Ele move pelo sensor da rampa e a última ação é para que essa peça seja armazenada lá na rampa preta. Então o sensor lê, o sensor da rampa lê a peça e a última ação é para que essa peça se mova para a rampa vermelha de armazenagem, ou a rampa preta de armazenagem, né? Então seria a última ação. Então o número de ações maiores dessa estação é devido pela quantidade de peças diferentes que eu tenho. Nesse caso, pela separação dessas peças em cada rampa de armazenamento. E assim a gente finaliza, né, o nosso plano de ação.